As orações de uma pessoa justa são poderosas e eficazes. Estas são as palavras do Senhor em Tiago 5, versículo 16. Então, não duvide mais, saiba que a oração mudará tudo. Continue orando até que algo aconteça. Essas palavras são reconfortantes, mas são fáceis de esquecê-las. Você pode estar se perguntando o que queremos dizer quando dizemos que a oração muda tudo. Isso significa parar de duvidar e continuar orando até que algo aconteça. Hoje vou falar sobre essa poderosa arma espiritual que pode fazer uma enorme diferença em sua vida. Você sabe que falar com Deus é como falar com seu melhor amigo. Aquela voz reconfortante no seu ouvido, sempre presente para ouvir, sempre presente para te guiar. O que devemos lembrar é que a oração é uma via de mão dupla. Não é só pedir o que queremos, é também ouvir. Abrir nossos corações e quando realmente ouvimos e deixamos Deus falar conosco, começamos a ouvir o que Deus quer, ouvir as instruções que Deus está nos dando sobre a nossa situação. É assim que a oração muda tudo. Você se lembra de quando Pedro, um dos melhores amigos de Jesus, estava na prisão? Preocupados e sem saber o que fazer, recorreram à oração, pediram ajuda a Deus, e vocês sabem o que aconteceu. Um anjo apareceu na cela de Pedro e o tirou de lá. Não foi porque o amigo dele tinha uma varinha mágica. Eles tinham orações poderosas, e suas orações não apenas mudaram a forma como eles se sentiam, mas trouxeram mudanças realmente grandes no mundo ao seu redor. Mas isso não é tudo. Mesmo que as coisas não aconteçam exatamente como queremos, as orações ainda têm uma grande influência. Elas mudam nossos corações, nos conectam a Deus e nos dão paz, paciência e força para enfrentar qualquer coisa. A oração nem sempre muda as situações como às vezes esperamos, mas sempre nos muda e nos torna mais parecidos com Jesus na Bíblia, que disse em Mateus capítulo 7, versículo 7: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Isso significa apenas que quando falamos com Deus sobre o que queremos ou precisamos, Ele nos ouve. Ele está sempre pronto para nos ajudar quando pedimos a Ele. A Bíblia nos diz que a oração é poderosa e pode fazer muitas coisas boas. Em 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15, nos diz: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele vai ouvir. Então, quando oramos, não estamos apenas falando ao vento, estamos conversando com Deus. Ele está pronto e disposto a nos ajudar. Ele quer nos ouvir e falar conosco. É espiritual, é realmente incrível. Agora, quando dizemos que a oração muda tudo, é uma grande afirmação, não é? Mas é verdade, e para entender isso, vejamos um exemplo melhor. Jabes era um homem na Bíblia que sabia tudo sobre como a oração podia mudar tudo em sua vida. Você pode encontrar sua história no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 a 10. Sua mãe o nomeou Jabes porque seu nascimento lhe trouxe grande dor. Mas Jabes não queria viver uma vida de dor e tristeza. Então ele orou a Deus. Ele pediu a Deus que o abençoasse para ajudá-lo e mantê-lo longe do perigo.
para que ele não sofresse. Sendo assim, Deus respondeu à oração de Jabes. Deus deu a ele o que ele pediu. Há algo que precisamos lembrar. Às vezes, quando oramos, parece que Deus não está respondendo. Isso não significa que Ele não está ouvindo. Deus está sempre ouvindo, mas às vezes Ele quer que continuemos orando e que estejamos firmes na fé. Foi isso que Jesus nos ensinou quando contou a história de um homem que foi à casa de um amigo, tarde da noite, no livro de Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 10. A Escritura diz: Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responde: Não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Você sabe que às vezes todos temos dúvidas. Faz parte do ser humano. Até mesmo o homem da Bíblia, cujo filho não estava bem, tinha dúvidas. A história está no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 24. Ele disse a Jesus: Eu acredito, me ajude a superar a minha incredulidade. Ele foi honesto sobre sua dúvida, mas ele pediu a Jesus para ajudá-lo com isso. E tudo bem, podemos pedir ajuda a Deus quando temos dúvidas. Mas como podemos combater essas dúvidas? Como podemos tornar nossa fé mais forte? Um grande caminho é através da oração. Quando conversamos com Deus e passamos a ouvi-lo, torna a nossa fé mais forte. É semelhante como quando passamos um tempo com um bom amigo. Quanto mais tempo passamos com ele, melhor os conheceremos e mais confiamos nele. É o mesmo com Deus. A Bíblia nos diz isso no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz: Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quando oramos e o ouvimos, isso ajuda a acreditarmos mais, e quando acreditamos mais, isso nos ajuda a ter menos dúvidas. Mas precisamos de sabedoria para lidar com as nossas dúvidas. E a Bíblia também tem uma resposta para isso, no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 6, que diz: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não só a oração pode tornar a nossa fé mais forte, também pode nos dar sabedoria para lutar com as nossas dúvidas. Lembre-se, ter dúvida é normal, mas não deixe de perseverar. Continue orando, continue confiando em Deus e deixe sua palavra fazer sua fé ainda mais forte. Mas é importante lembrar que a sabedoria de Deus supera a nossa. Ele vê o panorama geral que nós não conseguimos ver. Seus caminhos e pensamentos são superiores ao nosso, como a Bíblia nos diz em Isaías 55, versículos 8 a 9, que diz: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como o céu
são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quando parece que Deus não está respondendo às nossas orações, poderia ser por vários motivos. Um deles é que podemos estar perguntando de forma errada ou com intenções erradas. No livro de Tiago 4, versículo 3 diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Quando oramos com a intenção de autogratificação ou para coisas que não se alinham com a vontade de Deus ou com seus planos para nós, podemos descobrir que essas orações vão sem resposta. Ou talvez o momento não seja o melhor para nós. Ou pode ser que Deus esteja usando a situação para aumentar a nossa fé e caráter. Deus é o nosso Pai amoroso e Ele quer o melhor para nós. Às vezes, isso significa que Ele não nos dá o que nós queremos. A Bíblia nos diz algo importante no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Ele diz: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Ele fez tudo lindo em seu tempo. Isso significa que Deus tem um tempo perfeito para tudo. Pode não ser a nossa hora, mas Deus sabe qual é o melhor momento. Também contado no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 3, que diz: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Precisamos ser pacientes e esperar o tempo do Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus é paciente e quer o melhor para nós. A oração pode trazer bênçãos e crescimento em nossas vidas. Então continue orando até que isso aconteça. Agradeça por suas bênçãos e conte a Ele sobre suas dúvidas e medos, e veremos o quão poderoso Ele é. Não há problemas em ter dúvidas. Duvidar é apenas uma parte do ser humano, mas não podemos deixar a dúvida vencer. Podemos orar sobre nossas dúvidas e pedir a Deus para nos ajudar com elas. E podemos confiar em Sua palavra, que nos diz que a fé vem de ouvir a Sua palavra. Mas talvez uma das maiores coisas que aprendemos é que precisamos ser pacientes, precisamos ser persistentes e precisamos lembrar que o tempo de Deus é o melhor momento para nós. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, para orar sem cessar. Isso significa que devemos estar sempre orando, estar sempre falando e ouvindo a Deus. E no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7, fala: não se preocupe com nada, em vez disso, ore sobre tudo, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Toda essa paz, ou aquela sensação de calma e bem-estar, isso vem de saber que Deus está com nós. É isso que a oração nos traz. Encorajo a todos nós a nos comprometermos, orando sem cessar. Façamos da oração uma parte de nossa rotina diária, pois sabemos que a oração muda tudo. Agora vamos ao Senhor em oração, todos juntos. Eu quero que você faça esta oração comigo e que possa ter todas as bênçãos desta oração. Gracioso Deus, você é nosso Consolador. Viemos hoje diante do Senhor
e com um coração humilde e aberto. Nós te agradecemos pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia e por todo o seu amor. Agradecemos pelo dom da vida, Senhor. Estamos gratos pelo Senhor estar sempre lá para nós, nos bons e maus momentos. Oramos por uma mudança em nossas vidas e circunstâncias. Pedimos que o Senhor abra portas de oportunidades para nós. Traga-nos cura ao nosso corpo. Perdoe-nos, Senhor, pelos tempos que deixamos as dúvidas surgirem. Repreendemos toda a tentação de duvidar no nome de Jesus. Nós oramos por fé para ter força para parar de duvidar e continuar orando até que aconteça. Em nome de Jesus, nós declaramos vitória sobre o medo e a dúvida. Declaramos que não vamos nos emocionar com o que vemos das coisas mundanas, mas sim ao ouvir a sua palavra, que é a verdade eterna e imutável. Senhor, pedimos para que o Senhor guie nossos pensamentos, para que eles possam se alinhar com a sua vontade. Toque o nosso coração para que possa ser cheio de amor, coragem e perdão, Senhor. Toque o nosso espírito para que possamos ser preenchidos com a sua paz. Pai, reconhecemos que precisamos da sua orientação. Cada passo do nosso caminho ajude a sermos pacientes para esperarmos o momento perfeito. Nós repreendemos o espírito de impaciência ou frustração em nome de Jesus. Declaramos que vamos orar sem cessar, Senhor. Continuaremos orando até que a mudança venha, porque sabemos que o Senhor é um Deus fiel, que nunca falha. Imploramos o sangue de Jesus sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos entes queridos. Que seja um testemunho de sua glória, que minhas palavras e ações reflitam seu amor e graça. Repreendemos qualquer forma de negatividade ou crueldade na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.